São dois, são dois métodos, são dois métodos de resolução. Um é Gauss-Jordan e o outro é da matriz inversa, tá? Então, hoje a gente vai continuar o assunto de sistemas, né? E vamos terminar, que o método da matriz inversa. Ok? Ah, em que consiste esse método da matriz inversa? Na verdade, você vai partir o sistema em diversas matrizes. Vai fazer ele como se fosse uma matriz para os coeficientes, uma matriz para variável e uma matriz para os termos independentes. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um sistema que tem n equações e n variáveis, então ele vai ser dessa forma. A1, x1, A12, x2 e por aí vai, né? A13, x3, pontinho, pontinho, A1n, xn. Isso aqui é igual a B. B1, 21x1, A22, x2, A23, x3, A2n, xn. Isso aqui é B2, tá? Vou tirar a perninha desse A aqui. 32x2, 33x3, 3n, xn. Isso aqui é o terceiro termo independente, né? Tá? Aí a gente faz aquele pulo até o A N1x1, N2x2, N3x3, até o A NNXN. E esse aqui é o B4, tá? Então, esses termos aqui tiveram um pulinho, né? Ok? Bem, o sistema que está apresentado dessa forma, que tem N equações e N variáveis, né? Ele pode ser representado com três matrizes. Numa matriz vai representar os coeficientes. Então, a gente vai ter uma matriz, eu vou chamar ela de A, que vai ser a matriz composta pelos coeficientes. Então, eu vou ter o seguinte: A1, 2, 3, pontinho, 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 N. Tá? A22, A21, perdão. A22, A23, até o A2N. Tá?
3, 1, 3, 2, A, 3, 3, até o A, 3N. Aí a gente tem um pulo, né? Até o A, N1, a N2, a N3, até o A, N, N. Ok? Essa é uma das matrizes, que é a matriz dos coeficientes. Depois a gente tem a matriz solução, que é a matriz das variáveis. E as variáveis são x1, x2, x3, aí até xn. A última matriz, a gente já fez dos coeficientes, já fez das variáveis, sobra a matriz da solução, né? Então, a matriz solução vai ser representada aqui por B, e a gente vai ter todos os termos independentes, que são B1, B2, B3, até... Eu coloquei B4 aqui, mas é BN, né? Ninguém falou nada. BN, ok? Vocês entenderam isso aí? Ficou alguma dúvida? Que boa. Boa? Tá. Então, a operação entre essas matrizes é a seguinte: vai ser a matriz A vezes a matriz X igual à matriz B, ok? Então, eu até coloco assim: o sistema pode ser escrito e aí a gente coloca o sistema. As matrizes, né? Sim. Vezes a matriz solução formada pelas variáveis.
x1. E aí vocês igualam a matriz dos termos independentes, que é B1, B2, B3, até chegar em Bn, ok? Daqui, a gente tira o seguinte, tá? Que eu tenho a matriz A multiplicada pela matriz X igual a matriz B. Então, fica A vezes X igual a B, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Nessa igualdade, eu vou multiplicar a matriz inversa desse lado. Logo, eu vou ter que multiplicar desse outro lado também, né? Para manter o equilíbrio. Então, vamos lá. Multiplicando pela matriz inversa, vai ficar A menos 1 vezes A vezes X igual a A menos 1 vezes B, tá? Matriz inversa desse lado, matriz inversa do outro lado, ok? Mas daqui vocês têm que lembrar do seguinte, olha, a matriz inversa vezes a matriz A é igual a quê? Identidade. Matriz identidade, já viu, né? Tá? Então, vocês vão pegar isso aqui, substituir pela matriz identidade. Então, como é que vai ficar? Vai ficar identidade vezes x, né? Igual a matriz inversa vezes b, ok? Tá? Agora, vocês têm que lembrar outra coisa também. A matriz identidade vezes qualquer matriz, qual é o resultado? Vai ser a diagonal principal, né? Hum. Que vai estar multiplicada. Vai ser a própria matriz, tá? Se eu multiplicar a identidade por qualquer matriz, o resultado é a própria matriz. Certo, Até certo. elemento neutro na matriz, né, não? Não, eu Lembrou? tava confundindo aqui. Ela não tem colunas. É uma coluna inteira de zeros, né? Verdade. O que que é uma coluna inteira de zero? Não, eu tava aqui pensando que a identidade, ela não tem uma linha inteira cheia de zeros. É só. Aí na minha cabeça não ia dar a própria matriz. Mas dá, tá? Beleza. Substituindo aqui, a gente tem o seguinte. No lugar de i, x, vai ser só x. Então, x igual a matriz inversa de A vezes B, tá? É... Então, se eu quero resolver o sistema, tá? Basta eu multiplicar a matriz inversa de A, da matriz dos coeficientes, pela matriz B, que são a matriz dos termos independentes, tá? E daí eu vou ter o resultado. É... Quando é que vocês vão resolver, vão saber qual método usar, tá? A gente emprega o método de Gauss-Jordan quando a gente tem para resolver um único sistema, tá? E quando se tem para resolver um conjunto de sistema de n equações, né? É igual ao número de variáveis, um número de equações igual ao número de variáveis. Tal que as matrizes dos coeficientes das variáveis do sistema sejam diferentes uma das outras. Ou seja,
não sejam matrizes equivalentes, tá? São matrizes realmente diferentes uma das outras, tá? Então, a gente usa o método de Gauss-Jordan. Para todos os outros, a gente usa o método da matriz inversa, tá? Então, nesse caso, você calcula a primeira matriz inversa, multiplica pela matriz dos termos independentes, e aí você vai ter a matriz dos termos, a matriz das variáveis, que são a matriz resposta, ok? Agora, vocês têm que concordar que o método de Gauss-Jordan ele é bem prático, porque é uma coisa que vocês já viram, né? Tá? E depois, tipo assim, chegar na matriz inversa, vocês podem chegar também usando o método de Gauss-Jordan, né? Tá? Ok? Então, vamos resolver, vamos ter, por exemplo, resolver esse sistema linear. No livro ele dá três opções. Aqui a gente vai ter só uma, tá? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro a matriz dos coeficientes, né? Que vai ser a matriz A, que a gente pega aqui os coeficientes 2, 1, 2. 7, ok? 1, 3, 2, 5, 3 e 4, tá? Tudo bem até aí? Tudo bem. Tá. Daí a gente vai pegar a matriz A, né? Ou a matriz X. Isso aqui é a matriz A. Do X a gente coloca só os termos variáveis aqui, que é x1, x2, x3, ok? Daí a gente tem a matriz de B, que são só os termos independentes. Nosso caso aqui é 16, menos 5 e 11. Tá? Então, a gente tem um sistema aqui que é AX igual a B. Okay? Para resolver isso aqui, a gente vai ter que pegar a matriz inversa, né? Porque daí a solução é a seguinte. Diz que se eu quiser achar x, eu preciso da matriz inversa de A vezes a matriz dos termos independentes, tá? Vamos dizer que ele deu a matriz inversa para vocês. Vocês não vão ter que procurar.
a matriz inversa de A, que vai ser menos 6 sobre 66, menos 17 sobre 66 e 19 sobre 66, tá? E o resto vai ser mais ou menos da mesma forma. Tá. Agora a gente vai multiplicar essa matriz inversa pela matriz dos coeficientes, a matriz B, ok? Então, vai ficar a matriz inversa de A, que é um pouquinho mais para lá. Menos 6 sobre 66, menos 17 sobre 66 e 19 sobre 66, ok? Agora eu vou multiplicar pela matriz dos coeficientes, que é 16, menos 5 e 11, tá? E é claro que o resultado que eu obter vai ser a matriz resultado, que são as variáveis, né? X1, X2, X3, ok? Tá? Então, daí é só multiplicar. Vai ficar, vou dar uma matriz bem grandinha, mas é isso mesmo. Menos 6 sobre 66 vezes 16, tá? Menos ou mais menos 17 sobre 66 vezes menos 5, ok? Mais 19 sobre 66 vezes 11, tá? A segunda vai ser menos 6 sobre 66
eu colocar um parênteses aqui nessa primeira. Vezes 16, né? Isso. Mais 27 sobre 66 vezes menos 5, mais menos 3 sobre 66 vezes 11. Ok? Daí a gente tem 12 sobre 66 vezes 16, mais 1 sobre 66 vezes menos 5, né, que é a terceira linha, mais menos 5 sobre 66 vezes 11. 11. Isso aqui vai ser x1, x2, x3, tá? Resolvendo isso aqui, o bom da calculadora é que você pode jogar isso aqui direto na calculadora, já vai dar um número para você, tá? E daí o número que ela vai dar vai ser o seguinte, daquela resolução lá, né? Continuando. Ó, aquela primeira linha vai dar 3. Na segunda linha vai dar menos 4. Na terceira linha vai dar 2, tá? Isso aqui é igual a matriz resultado. x1, x2, x3, tá? Resolvendo, né? Comparando o resultado com o que a gente obteve, a gente chega na seguinte conclusão. Olha, x1 é 3, tá? x2 é menos 4 e x3 é quanto? É É 2, 2. né? Tá? Daí vocês podem fazer com os outros resultados, ok? Vamos partir agora. Vocês podem testar e aí tirar as dúvidas depois. Agora a gente vai fazer um sistema, saber como resolve, né? Um sistema que tem m equações lineares, né? Com n variáveis. Ok? E aqui só está valendo para todos os m diferente de n. Vai dar certo? Vocês já estão sabendo o que é isso aí, né? Ok? Vou colocar de preto que é para ninguém estranhar. Tá bom? Então, número de equações diferente do número de variáveis. Para resolver isso aqui, a gente pode colocar lá o método de Gauss-Jordan. E aí, como é que a gente vai fazer? Dá um exemplo aqui. Tá? Resolver esse sistema. Tem 3 equações. Com 2 variáveis. Tá? E daí a gente tem o seguinte sistema. 2x1 mais 4x2
igual a 16. Cinco x 1 menos, né? Menos 2x2 igual a 4. 10x1 menos 4x2 igual a 3. Ok? Daí, vocês têm que colocar o seguinte. Vou colocar o sistema, vou colocar os coeficientes junto com a matriz resposta, ou junto com os termos independentes. Então, eu vou ter 2, 4, 5 menos 2, 10 e menos 4. E aí eu vou separar por por uma reta e já vou colocar a matriz dos termos independentes, tá? E daí, daqui para frente, vocês podem resolver pelo método de Gauss-Jordan, normal, tá? Então, usando o Gauss-Jordan, eu vou ter que fazer esse 2 virar 1. Como é que a gente faz? L1 dividido por 2, né? Assim? Daí a gente vai obter o seguinte resultado. 1, 2, que é 4 dividido por 2, 16 dividido por 2 dá 8, né? Separa com tracinho, coloca lá o 8. Ok? Na segunda linha eu não mexi, nem na terceira linha, tá? Bom, aí agora eu vou fazer. Para agilizar, eu vou fazer linha 2 e linha 3, tá bom? Como é que vai ficar a linha 2? Linha 2, menos 5, né? Menos 5 Linha vezes 1. linha 1. E aqui vai ser linha 3, menos 10, linha 1, ok? E a gente vai obter o seguinte resultado. Repete a primeira linha. Ok? Na segunda linha vai ficar 5 menos 5 vezes 1, que dá 0. Menos 2, menos 5 vezes 2. Menos 5 vezes 2 dá menos 10, né? Menos 10 vezes menos 2, menos 10 e menos 2 dá menos 12. Menos 12. Isso. E aí a gente tem 4 menos 5 vezes 8. 5 vezes 8 é 40, né? Isso. 4 menos Menos, 40, menos 36. menos 36. Aqui embaixo a gente vai ter 10 menos 10 vezes 1, dá 0. Menos 4, menos 10 vezes 2, ó, menos 10 vezes 2 dá menos 20. Menos 4, menos 20 dá menos 24. Ok? E por último, a gente vai ter 3 menos 10 vezes 8. Menos 10 vezes 8 dá menos 80. 3 menos 80 dá menos 77. Certo? Aí daqui, ó, a gente vai pegar o L2 e dividir por menos 12, ok? E vai obter a seguinte matriz equivalente. Com a primeira linha intacta, né? A gente não mexeu mais nela. A segunda linha vai ficar 0. Menos 12 dividido por menos 12 é 1. Menos 36 dividido por menos 12 é quanto? 3. 3. Tá? Terceira linha eu não mexi nela. Ok?
Ok? Bom, aí agora eu vou zerar, né? Tanto em cima quanto embaixo. Aqui na L1, menos 2, L2. E aqui eu vou ter L3 mais 24, L2. Tá? Fazendo essas continhas, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0, né, que é 2 menos 2 vezes 1, dá 0. E 8 menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3 são 6. 8 menos 6 dá quanto? 2. 2, né? Tá. Na segunda linha, eu não mexi nela. Ok. Na terceira linha vai ficar 0. Menos 24 mais 24 vezes 1 dá 0. Menos 77 mais 24 vezes 3. Dá quanto isso aí? Menos 77 mais 24 vezes 3. Dá menos Menos. 5. Menos 5. Isso, Beto. Menos 5. Menos 5. Tá? Então, guarda essa matriz aí na cabeça. Tá? Se aqui embaixo tivesse dado 0 também, então a gente ia ter que x1 seria 2 e x2 seria 3. Mas aí deu esse chabu aqui. Então, isso aqui quer dizer uma coisa. A matriz daquele sistema que a gente resolveu lá em cima, tá? O sistema correspondente àquela matriz lá vai ser esse aqui, ó. 1x1 mais 0x2 igual a 2. 0x1 mais 1x2 igual a 3, né? Tá? E embaixo ficou 0, 0, né? Então, é 0x1 mais 0x2 igual a menos 5. Não foi isso que deu? Ó, 102, vamos voltar lá. 102, 013, 013 e 00 e menos 5. 00 e menos 5, ok? Deu isso aqui. Daí eu pergunto a vocês, qual é o número que eu posso multiplicar por 0, somar com outro número que multiplique por 0 e dê menos 5? Existe esse número? Não. Não existe, né? Tá? Então, esse sistema é chamado de sistema incompatível. Porque a gente não tem solução que seja compatível com essa condição que ele coloca, tá? E ele é incompatível justamente por quê? Porque, ó, 0x1 mais 0x2 igual a 5, vocês não vão conseguir satisfazer essa equação, tá? Isso aqui a gente não existe, certo? Bom, a gente pode fazer mais equações, é claro, mas eu sugiro a gente deixar que, como cada resolução ela demora um pouquinho, tá? Eu sugiro a gente fazer na monitoria, ok? Tá. Vamos calcular logo o que a gente chama de característica da matriz. Ok.
Mas daí, para saber o que, que é a característica da matriz, a gente precisa de uma matriz já na forma de escada, tá? A gente coloca aqui como observação. Preciso de matriz na forma de escada. Daí vocês devem estar se perguntando, como é que essa matriz na forma de escada, professor? É a matriz que já passou pelo método de Gauss-Jordan. Tá? Por exemplo, essa matriz aqui, ela já está na forma de escada. Tá? Olha aí, ó. Eu tiro os elementos que tem zero, então eu só pego, faço uma espécie de escada aqui, ó. Só pego os elementos que são diferentes de zero, tá? Então, isso aqui é a forma de escada, ok? Então, a gente tem, dar um exemplo para vocês. Pegando essa matriz aqui, a gente tem o seguinte, tá? Tem 1, 0, 0, 1, 0, 0. Aí traço os resultados 2, 3, menos 5. Ok? A gente diz que isso aqui está na forma de escada porque, olha o que, que acontece. A gente tem aqui 1 e 1, né? O menos 5. Formou-se degraus, ok? Tudo bem? Tá, aí vocês devem estar se perguntando, mas para que que eu vou precisar dessa matriz em forma de escada? Porque aqui a gente tem nomes específicos, tá? A primeira matriz a gente chama de matriz ampliada. Como seria a matriz ampliada? Vou separar aqui. Matriz ampliada. A matriz ampliada é aquela matriz A do início, tá? Qual é a matriz do sistema lá do início? Era a seguinte: era 2, 4, tracinho 16. 5 menos 2, tracinho 4. 10 menos 4, tracinho 3. Ou seja, é uma matriz ampliada porque além da matriz a gente tem a matriz dos coeficientes, ok? Na segunda, a gente tem o que a gente chama de matriz em forma de escada, tá? Como é a matriz em forma de escada? Essa matriz aqui, ó. Não. É 1, 0 e 2. 0, 1 e 3. 0, 0 e menos 5. Isso aqui está em forma de escada, né? E por último, a gente tem a matriz dos coeficientes das variáveis.
que é só essa primeira parte da matriz B aqui, ó, tá? Sem contar com essa parte aqui. Certo? Tá? E essa matriz V é só a primeira parte ali. Ou seja, é 1, 0, 0, 1 e 0, 0. Tá? E fechou. Essa matriz aqui eu chamar ela de B. E essa matriz aqui eu vou chamar ela de A. Tá? A é a matriz ampliada. B é a matriz em forma de escada. E V é a matriz dos coeficientes das variáveis. Tá? Mas para que eu preciso saber de tudo isso? Bom, a partir dessa daqui, a gente pode comparar dessa e dessa. A gente pode comparar o número de linhas cujos elementos não são todos nulos. Ou seja, eu vou pegar quantas linhas tem cujos elementos não é todo mundo zero. Tá? Então, por exemplo, aqui, quantas linhas tem cujos elementos não são todos zeros? 3 linhas, né? São três, né? Uma, duas, três, ok? Essa aqui é a característica lá da matriz ampliada, tá? Característica de A que a gente vai chamar. E a matriz V dos coeficientes das variáveis tem quantas linhas cujos elementos não são todos zeros? Só duas. Só duas, né? Então, a característica de V aqui é 2, tá? Por dar essa diferença, aqui tem 3 e aqui tem 2, tá? A gente chega na conclusão que o sistema é incompatível, tá? Por quê? Porque para o sistema ser compatível, aqui eu teria que ter o 2, 2, tá? O número teria que ser igual. A característica dessa deveria ser igual à característica dessa daqui. Daí eu ia chegar, o sistema é compatível. E aí vocês só precisariam comparar. Ele é um sistema compatível que tem só uma solução, ou seja, determinado, ou é um sistema compatível que tem várias soluções. É um sistema indeterminado. Tá? E aí, usando a característica, você pode classificar essas matrizes, esses sistemas. Tá? Então, aqui, o faltando eu colocar a característica de A, né? Característica de A aqui deu 3, característica de V aqui deu 2. Tá? A deu 3 porque tem 3 linhas de números diferentes de zero. E V aqui deu 2 porque só tem 2 linhas com números diferentes de zero. A terceira, os números são todos zeros. Então, não entra na contagem. Todo mundo entendeu a questão da característica? Sim. Sim? Tranquilo, professor. Tá. Então, aqui a gente tem que CA é maior que CV. Nesse caso em que CA é maior que CV, o sistema é incompatível. Ok? Tá. Daí, eu já vou dar outro exemplo aqui para vocês, com a matriz já na forma de escada. Tá? Então, vamos pegar aqui a matriz B, já na forma de escada.
E o sistema é assim: 1, 0, ou seja, é a solução, né? 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Ok? Aí eu pergunto para vocês, qual vai ser a matriz V? A V, Como é que A, vai ficar? Hã? a V é V e A, né? Não, eu quero a matriz primeiro. Certo. Matriz V. Não sai daqui da matriz B? Sim. Como é que é? É o 1, 1, o 0, 0, né? isso. 0, 1, 0 de 0, 1, 0, 0, 0, 0. isso. Essa aqui é a matriz V. Tá? Qual é a característica de A? A É característica 2, dessa né? matriz aqui. Quanto é? 2. Dois? É duas 2. linhas diferentes de 0. São duas linhas que são diferentes de 0, né? Cujos elementos não são todos nulos. Ok? E a característica de V? São Dois também, né? 2 também. Tá? Quando a característica de A for igual à característica de V, a gente chama só de característica, só de C. Tá? Nesse caso aqui, as duas deu 2. Ok? Toda vez que der o mesmo número, o sistema é compatível. Compatível é aquele sistema que tem resposta, tá? Aí basta vocês analisarem. O sistema é compatível, mas ele é determinado, só tem uma solução, ou ele é indeterminado, tem várias soluções, tá? Para vocês saberem se é determinado ou é indeterminado, vocês têm que comparar o número de linhas, né? Número de equações com o número de variáveis, ok? E aí vamos comparar aqui. Quantas equações tem? Equações é o número de linhas. São 4 equações. São 4, né? Quantas variáveis a gente tem? Variáveis é o número de colunas antes desse tracinho aqui, ó. X1, X2. Só duas, né? A outra são dos A terceira é a matriz do termo independente. independentes, sim, é Ela verdade. não conta. São duas variáveis. Isso, tá? Aí daqui a gente tem 4 equações com duas variáveis. Tudo bem? Sim. Tá. Daí a gente vai comparar, né, a característica que a gente achou com o número de variáveis. Deu a mesma, não deu? Característica C igual ao número de variáveis N, que é igual a 2. Nesse caso, além do sistema ser compatível, ele também é um sistema determinado. Determinado. Por que ele é determinado? Porque o número de. Porque ele só tem uma solução, né? Sim. Tá? E a característica foi igual ao número de variáveis, que deu o mesmo número que dá 2, ok? Realmente ele só tem uma solução aqui, gente. Qual é a solução? É que x1 é 2 e x2 vale quanto? 3, 3. né? Solução é única, ó. X1 é igual a 2, x2 é igual a 3. Solução é única, né? Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Tá. Agora eu vou dar um outro exemplo.
e vocês vão fazer a contagem para mim, para saber se o sistema para classificar, tá bom? Vou dar um sistema que é 1, 0, 20, 12, 0, 1, 3, 10. Vocês vão usar a característica, procurar a característica e dizer para mim se o sistema é compatível, incompatível, determinado ou indeterminado, ok? Rapidinho Beleza. aí enquanto eu faço a chamada. Alessandra tá aí? Alex, Presente. Alice, Presente. Antônio. O Antônio tá aí, gente? Alguém me responde, por favor. Acho que esse maluco não tá aí, não. Tá não, professora. Brena, Tá não. Carlos Alexandre, Presente, professor. Caroline, Presente. Caroline, Presente. Damaris, Presente. Davi. Alguém pode olhar se o Davi tá aí? Tá não, eu acho. Melissa, tá não? Diogo Matheus, Tá não, Tá tá não, não. professor. Eduardo, Presente, senhor. Eliezo, Presente. Fernando, Fernando, Tá presente, professor. tá dormindo. Gabriel, Não, ele respondeu no chat. ah, tá. Gabriel, tem algum Gabriel aí, gente? Não. Gilmar, Também não. Guilherme da Silva, Araújo, Presente. Guilherme Silva, Enderberg, Igor, Jefferson da Silva, Presente. João Vitor,
Josiel, Presente. Laura, Leonardo. Tem algum Leonardo aí, Presente. gente? Presente. Luciano, Luiz Miguel, Presente, professor. quem é que está presente? Luiz. Marcelo, Opa, eu presente. Marcos, Presente. Matheus Cavalcante, Matheus Diego, Presente. Matheus Pires, Matheus Silva, Pedro, Thomas, Vitor, Presente. Vitória Beatriz, Presente. Vitória Samelini, Presente. o Elisama, Presente. William, beleza. Terminaram aí? Foi. Vamos lá. Qual é a característica de A? É 2. É 2, né? Característica de A é tudo isso aqui. Então, tem duas linhas cujos elementos não são todos zeros. Qual é a característica de V? 2 também. É 2 também, né? Tá? Então, aqui a gente tem que característica de A igual a característica de V, que é igual a característica 2. Ok? Tá. Então, a gente já sabe que o sistema é compatível. Tá? Mas quantas equações tem nesse sistema? 2. M é 2, né? Quantas variáveis tem no sistema? 3. 3. 3 variáveis. Tá? Olha, meu N deu maior que C, não foi? Foi. Quando o N dá maior que C, o sistema pode até ser compatível, mas ele é indeterminado, ok? Certo. N maior que C, tá? Então, o sistema aqui é compatível. Só que aqui ele está dizendo que é indeterminado. Ok? Ok. Ah, ficou alguma dúvida? Pessoal, Acho que não. não? Uh-uh. Professor, Hum, por que N é igual a 3? oi? N é igual a 3. Número de variáveis. 1, 2, 3. Ah, tá. Ok, professor. Tá? Não conta com esse aqui, não. Beleza? Tem umas observaçõezinhas aí, que é quando CA é igual a CV, a gente diz que a característica de B é C, né? Tá? É isso aqui.
Então, toda vez que a gente tiver com o CA maior ou igual a CV, então o sistema é compatível. Tá? No caso de ser diferente lá, né, ser menor, aliás, ser maior, né? Aliás, quando o sistema, a característica de A é igual à característica de B, o sistema é compatível. Quando a característica de A é maior que a característica de V, o sistema é incompatível, tá? Então, aqui a gente o sistema só pode ser maior ou igual, a característica de A só pode ser maior ou igual à característica de V, tá? Não tem como característica de A ser menor que característica de V. Realmente, se V veio lá da matriz A, não tem como ele ser maior, ok? É porque senão ele vai ser zero, né? Aliás, vai ter tudo zero e os outros não Oi? vai. Tô tentando entender por quê, porque senão O V veio esse. do A. O Certo, V saiu de lá. Não tem como ele ser maior que ele, certo, certo. né? Tá. Vamos lá. Continuar aqui. Vamos calcular agora o grau de liberdade. Tá? O que são os graus de liberdade? Graus de liberdade de um sistema. Tá? A gente chama grau de liberdade do sistema de equações lineares a diferença entre o número de variáveis e a característica. Tá? Então, G é igual a N menos C. Tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui só é possível calcular, grau de liberdade só é possível calcular quando o sistema é compatível, tá? Quando a gente tem C. Esse só aparece quando o sistema tem característica de A igual a característica de V, ou seja, no sistema compatível, tá? Bom, aí agora vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo é se, por exemplo, o número de variáveis fosse 4 e a característica fosse 2, tá? No nosso exemplo ali de cima, nosso N é 3, né? N3 e característica 2. Qual é o grau de liberdade? Hum, É 3 menos 2, que dá 1, tá? O que esse 1 quer dizer? Quer dizer que sempre uma variável vai estar em função da outra. Uma em função de uma outra variável, tá? Ou seja, calculando o grau de liberdade, você sabe se o sistema é compatível e determinado. No caso dele ser compatível e determinado, o grau de liberdade é 0. Se ele for compatível e indeterminado, o grau de liberdade vai dar maior que 0. Nosso caso aqui dá 1. Então, esse sistema aqui, ele é compatível e determinado. E indeterminado, perdão. isso. Professora, só não tem como calcular se ela for incompatível, né? O grau de liberdade. Oi? Só não tem como calcular o grau de liberdade se for incompatível, né? Incompatível também não tem solução, né? É, Ok? O grau de liberdade, ele só diz para você
o quanto uma variável vai estar em função de quantas variáveis, ok? Por exemplo, no exemplo aqui de cima, tá? Olha, eita, eu tenho uma variável em função da outra, tá? No nosso exemplo aqui, uma variável vai estar em função da outra, tá? Uma variável em função da outra, ok? Tá. E se, por exemplo, ao invés de ter o sistema assim, eu tivesse o seguinte sistema. Continuar com ele assim. Vou ter 0, 22, 25, 0, 1, 3, 6, 11. Qual é a característica de A aqui? É 2. Oi? 2. Qual é a característica de V? 2 também. 2 também, né? Característica de A são duas linhas cujos elementos não são todos nulos. Característica de V é bem aqui, né? Também tem duas linhas cujos elementos não são todos nulos. Tá? Então, aqui eu tenho a característica 2. Tá? Quanto é o número de variáveis? 4 variáveis. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. São 4 variáveis. Tá? Qual é o grau de liberdade? É 4, 2. 2, 2. menos 2, que dá 2, né? O que isso quer dizer? Que uma variável está em função de outras duas variáveis. Estão entendendo? Por exemplo, vou colocar isso aqui em termos, tá? Aqui eu vou ter x1 mais 0x2 mais 22x3 mais 20x4 igual a 5, tá? Eu vou ter 0x1 mais 1x2 mais 3x3 mais 6x4 6x4. igual a 11, tá? Ou seja, aqui em cima eu vou ter x1, né? Passando todo mundo para cá, eu vou ter igual a 5 menos 22x3 menos 20x4. Olha aqui, ó. Uma variável em função de outras duas variáveis, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, mas onde é que eu vou usar isso? Bom, você vai usar isso quando você tiver que calcular algum sistema com N equações e com diferentes, né, números de equações com número de variáveis, e você quiser, por exemplo, empregar num sistema de forças, por exemplo, você tem que saber quantas variáveis vão estar em função de quantas variáveis, tá? Aí, lá na engenharia civil, por exemplo, a gente usa o grau de liberdade para colocar numa tabela e aí você vai ter resultados desse sistema de forças, tá? Ok? E aqui você vai ter a noção de que o sistema é compatível, ou seja, tem solução, mas essa solução vai estar em função de duas variáveis, ok? Todo mundo Certo. entendeu? Aqui embaixo, vamos fazer aqui embaixo, ó, vou ter x2 igual a 11, né? Menos 3x3 menos 6x4. Tudo bem? Sim. Dúvida, pessoal?
Ficou alguma dúvida? A senhora pega só o x3 e o x4, tá? Vamos fazer essa soma aí. Eu pego uma variável, as outras duas eu passo para o outro lado, Assim. tá? Peguei uma variável, o que sobrou eu passo para o outro lado. Ok? Assim, entendi. Tá. Agora, vamos resumir aqui. Mas antes de resumir, vamos partir para o sistema homogêneo. Vai dar certinho. Sistema homogêneo. É bem simples também. Tá? A gente chama de sistema, colocar assim, sistema de equações lineares homogêneo. Melhorou, né? Tá. Todo sistema que os termos independentes é zero, tá? Ele é chamado de sistema linear homogêneo. Como assim, professor? Assim, ó. Tá? 3x1 mais 6x2 menos 9x3 igual a zero. 2x1 mais 4x2 menos 6x3 também é zero. Ó, os termos independentes aqui são zero, tá? Isso aqui é a condição para existir um sistema linear homogêneo, tá? Por quê? Essa condição aqui, ela dá o seguinte, olha, eu sei de cara que esse sistema aqui ele tem pelo menos uma solução. Qual solução é? Alguém sabe me dizer? As variáveis sejam zero. Zero. Então, x1, x2, x3, no mínimo, tem que ser zero, para poder essa solução aqui acontecer, ok? Essa solução de zero é chamada de solução trivial. E aqui, no nosso caso, a solução trivial é que x1 é igual a x2, que é igual a x3, que é igual a quanto? Zero. Zero. Ok? Tá. Aí você pode até resolver, ok? Coloca lá no sistema, resolve. Resolvendo, vocês vão chegar na seguinte matriz, tá? 1, 2, menos 3 e 0, né? E no final vocês vão ter 0, 0, 0 e 0. Ou seja, não tem uma única solução. Tem mais de uma solução, porque aqui uma variável vai ficar em função de outras duas variáveis, né? Como é que eu sei disso? Vamos calcular as características? Característica de A aqui é quanto? É 1. 1, né? Característica de V. Só daqui, né? É zero. Característica de V. Foi. Não, 3, não né? tem, né? É Um 1. também, né? Tá. Qual é o número de variáveis aqui? Não, 3. são 3 variáveis, mas por que que é 1, professora? O CV? É só pega essa matriz aqui, ó. Só E, a tem C, uma linha, cujos elementos não são todos nulos. e o CA deu 1 também, porque O CA é tudo isso aqui, ó.
Tem Certo. uma linha cujos elementos não são todos nulos. A outra não é todo mundo nulo? Aham. Não conta com ela. Ah, beleza. N é 3, né? 3 Qual é o variáveis. grau de liberdade? É menos. É 2. Isso. Tem menos 1, dá 2. Hoje. Ou seja, o que esse 2 quer dizer para vocês? Vocês não disseram que entenderam, gente? Que está em função de duas variáveis, será alguma coisa assim? Uma variável em função de duas Isso, em outras função de duas. variáveis. Isso. E... Não. Carlos, raízes. Raízes é o valor das soluções. Raízes são os termos aqui, ó. Eu tenho que ter 3 raízes, tá? Só que aqui uma variável vai estar em função de outras duas variáveis. Então, vamos traduzir isso aqui, olha. Eu vou ter 1x1 mais 2x2 menos 3x3 igual a zero, tá? Ou seja, se eu quiser achar x1, eu vou ter que colocar ele em evidência. Isola os um. x1 igual a menos 2x2 mais 3x3. Então, posso colocar valores aleatórios para x2 e para x3, eu vou ter valores diferentes para x1, ok? Então, aqui, ó, uma variável em função de duas variáveis. Por isso que o grau de liberdade é 2, ok? Dúvida, pessoal? Não, beleza. Tá. Aqui, então, a gente tem várias soluções, né? Uma solução é que x1, x2, x3 seja zero, que é a chamada solução trivial. A outra solução é, e vocês podem montar uma tabela colocando valores para x2, para x3 e achando o valor para x1, tá? Que é justamente a tabela que tem lá na página 335 da apostila, tá? Do arquivo é a página 31. Ok? Dúvida, pessoal? Não. Não? Beleza. A gente vai fazer aqui um resumo, tá? Vamos resumir. Foi o que a gente viu. Foi visto hoje, né? O método da matriz inversa. Uhum. O que mais? Só isso. Priola. Achar a característica. Uhum. Isso. Não lembro o O que nome mais? disso. Sistema de equação. Sistema homogêneo. Do Homogêneo. negócio do grau de liberdade. Exatamente. Grau de liberdade. Então, a gente viu 4 coisas, né? Tá. Da matriz inversa. Para resolver o sistema. Eita. Para resolver o sistema, vocês precisam de quê? Da matriz inversa. Então, o sistema vai ser a inversa de A
vezes a matriz dos coeficientes ou dos termos independentes, ok? Tá. Depois vocês viram o que mais? Característica, né? Lá na característica da matriz, vocês viram duas opções, né? A primeira que eu mostrei para vocês foi quando a característica de A foi maior que a característica de V. Nesse caso, o sistema foi o quê? Indeterminado. Foi Possível e indeterminado, né? possível? Impossível e indeterminado. Não, não tem impossível. Se não tem possibilidade, não tem solução. Ué, mas ele não é É incompatível? compatível. Pois é, incompatível. Quando ela é incompatível, não tem solução. Mas Ele aí, não tipo, pode ser determinado ou não indeterminado. não posso colocar. Aliás, eu tava falando possível, né? Ao invés de impossível. Isso, Não, sim. É porque eu posso utilizar, né? Impossível ao invés de incompatível, certo? pode. O sistema é incompatível. Outra coisa é quando o CA é igual a CV. E daí é igual a C. Quando isso acontece, o sistema é o quê? Aí sim, ele vai ser Compatível. compatível. Compatível, né? Outra coisa que a gente viu foi sobre o quê? Aí é das homogêneas, né? Grau de liberdade. O grau de liberdade é G, né? Isso. Quando G é igual a zero, o sistema é Compatível. compatível. Compatível o quê? Compatível e determinado. Determinado, não? Quando o grau de liberdade for diferente de zero, o sistema Aí ele é impossível, incompatível, né? ele é compatível e Indeterminado. Indeterminado, que o N é maior que o tinha que ser. determinado. Ok? Outra coisa que a gente viu foi o quê? Sistema homogêneo, né? Isso. Tá. O sistema linear homogêneo pode ter pelo menos uma solução. Então, ele sempre vai ser sistema compatível, né? Sim. Tá. Se ele tem pelo menos uma solução, ele pode ser compatível. Pode ser compatível determinado ou pode ser compatível e indeterminado. Quando o sistema é compatível e determinado, vocês vão ter a solução que é chamada solução trivial, né? Aqui, ó, ST é solução, solução trivial. O que é a solução trivial? É quando é zero. Quando é zero, né? Então, quando os valores de x for igual a zero. Variáveis igual a zero. Beleza? Quando o sistema ou linear homogêneo é compatível, mas indeterminado, além da solução trivial, você vai ter outras soluções. Ok? Tudo bem? Certo. Ficou alguma dúvida sobre isso? Não.
Tá bom, então. Aqui, só no grau de liberdade, né? Você só pode comparar aqui também a questão da característica igual ao número de variáveis, né? Quando a característica é igual ao número de variáveis, o sistema é determinado, o grau de liberdade dá zero. Quando a característica é maior que o número de variáveis, daí o grau de liberdade é diferente de zero e a gente tem um sistema indeterminado. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Acho que de boa. De boa? Tá bom, então. Tá bom. Deixa eu parar a gravação aqui.